Olá, belitas e belitos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um resumão da semana do Big Brother Brasil e tem muita coisa rolando, muita gente recalculando a rota. Afinal de contas, nós tivemos novo líder, como eu falei para vocês no vídeo passado, e também temos Big Fone essa semana tocando. Quer saber mais? Então cola aqui comigo, se inscreva no canal, dá o seu like. E bora comentar o resumão da semana do Big Brother Brasil. Vem! E a semana começou com um novo líder, o nosso agroboy, o Gustavo. Ele conseguiu fazer a prova lindamente, como eu contei antes, e ele separou a casa em VIP e Xepa. Mas não deu para levar todo mundo do fundo do mar não, tá? Ficou Domitila e Sara do lado de fora. E as duas não gostaram nada de não terem ido pro VIP. Afinal de contas, elas já estão a terceira semana sem comer comida tranquila, só na xepa, né? E a Domitila ainda tá com machucado no pé. Ela se sentiu extremamente chateada por conta disso, tá bom? Assim que o líder, o Gustavo, ganhou a prova, a Kay já foi lá toda animadinha, porque ia ter o quarto separado para eles, né? E ela prometeu que ia ter edredom. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois, ela conversando com as meninas, ela arregou. Ela ficou muito preocupada com o que os pais dela iriam falar. Mas você acha que de fato ela arregou? Nada. Foi lá e ó, edredom mexeu, viu? Edredom mexeu bonitinho. Já no quarto deserto, MC Guimê, Fred e Bruna estavam conversando em quem seria o alvo do líder. E eles chutaram que ia ser o Ricardo. Mas vocês nem sabem, viu? O Ricardo não é o alvo do, não era, né, o alvo do líder. O líder já tinha falado diretamente para Kay lá na academia, mexendo no quadro, que o alvo dele era simplesmente a Tina. Cata esse babado, tá? E teve lavação de roupa suja, tá bom? Fred Nicásio, Chufa e Amanda acabaram se reunindo para tentar desfazer aquele mal entendido do que ele tinha visto dentro do quarto e por que ele não falava. Os três conversaram bastante, os três colocaram os pingos nos is, mas o Chufa e a Amanda não caíram muito nisso não, viu? Ficou meio estranho ali. E o Fred saiu com a alma lavada, saiu até fazendo assim, ó, como se tivesse tirado um peso do corpo. E o poder coringa, a novidade do Big Brother desta sexta-feira, foi simplesmente o poder de troca. E quem arrematou esse poder foi a Paula. O Big Fone tocou no sábado e quem atendeu colocava 2 no paredão. Só que aí a Paula, com esse poder coringa, na hora da formação do paredão, ela vai ter que escolher um para ir direto do paredão enquanto ela salva o outro, tá bom? E foi exatamente isso que ela fez. Mas segura essa informação porque a gente ainda vai chegar lá na formação do paredão e eu volto nesse assunto para vocês. E teve festa na sexta-feira com 3 atrações mega poderosas. Menos é Mais, Felipe Araújo e Simone Mendes. É a Simone da Simária que agora está em carreira solo. A festa bombou, o show foi maravilhoso. Os 3 shows foram maravilhosos, né? E a galera curtiu bastante, viu? Teve distribuição de selinho em quem? Sara deu beijinho no Ricardo, que também a Sara deu beijinho no Gabriel Mosca. E ficou assim aquela troquinha, mas Ricardo, além de trocar o selinho com a Sara, também teve uma discussão com ela, discutiram a relação durante a festa. E não parou por aí não, tá? Teve muita conversa de votos, a festa foi bem agitada. Como MC Guimê chegou no quarto deserto dando a informação de que ele não era o alvo e que talvez a Amanda fosse o alvo do líder, a Amanda começou desde essa festa a trabalhar. Chegar perto da Kay, chegar perto do Gustavo e assim tentar desfazer qualquer impressão que o líder possa ter para que ela não seja voto de indicação, né? E ela trabalhou. Só que isso não ficou muito legal para Larissa e pra Bruna não, tá? Elas acharam bem estranho essa aproximação repentina da Amanda com o líder Gustavo. Só que a gente sabe que a Amanda e o Chufa, eles são realmente próximos do Gustavo e da Kay. Então, para quem está no grupo deserto, pode parecer falsidade ou interesse, mas de fato eles têm uma relação de quarteto.
Só o pessoal da casa que não sabe, né? Mas a gente sabe. Por que que sabe? Porque eu conto tudo aqui pra vocês. Tudo tintim por tintim. Tá gostando? Dê o seu like aqui embaixo. Apesar da festa ter sido maravilhosa, o que que aconteceu? Ao final, quando chamam todo mundo para ir para dentro de casa, mais uma vez aconteceu o after dos cria. Só que dessa vez o pessoal extrapolou os limites, tá? Por que que extrapolou os limites? Gabriel, Bruno e MC Guimê começaram a andar pelos quartos, acender as luzes, gritar, jogar roupa, jogar casaco, jogar travesseiro, jogar até microfone, gente. E isso incomodou bastante o Chufa. O Chufa estava deitado no chão, para vocês terem uma ideia, bateu coisa, o Bruno jogou coisa na cara do Chufa e o Chufa levantou irritadíssimo e vazou, ó, para fora do quarto, e isso rendeu o sábado todo. Quando amanheceu, o Chufa juntou o Nicásio, que tinha ficado chateada, e a Aline rasgou o verbo. E o Bruno Gaga, né? Ele simplesmente chegou com uma cara de sonso. O que foi, Aline? Ora, o que foi? Você não deixa ninguém dormir, você pisa nela, você tá jogando, atrapalhando todo mundo dormir. Ah, se toca, né? E essa conversa com o Chufa durou o sábado inteiro. Ele juntou, deu lição de moral no MC Guimê, no Gabriel, no próprio Gaga e pediu para que eles pedissem desculpas para todo mundo. E olha, toda hora ele voltava nesse assunto, na falta de respeito. E o pessoal prometeu que não ia mais fazer o after dos crias nos quartos, se limitando apenas à área da cozinha e da sala, né? E sábado era dia de quê? De prova do anjo. E a prova do anjo foi da Seara. Eles tinham que passar por um labirinto pegando lasanhas. E essas lasanhas eram seis lasanhas. Eles tinham que pegar, sair correndo. E ao longo desse labirinto tinha uns totens com um botão para ele apertar. E a cada vez que ele apertava esse botão, ele ganhava mais alguns segundos de bônus, né, no tempo final. O que era muito legal, né? E aí eles tinham que colocar a lasanha dentro de um carrinho de compras e depois ir para frente de um grande micro-ondas e montar a lasanha, e quando tivessem todas as camadas de lasanha, eles apertavam o botão do cronômetro para ele parar. E aí, olha só, quem foi que ganhou o anjo dessa vez? O Cris. E o Cris não titubeou, colocou no monstro nada mais nada menos que o MC Guimê e a Amanda. O monstro era tricotando, então eles tinham vários novelos e uma agulha de tricô gigantesca. Isso por quê? Porque eles tinham que ficar fofocando, tricotando, conversando sobre as coisas. Foi um monstro um pouco pesado, eles não gostaram, obviamente, e poucas foram as pessoas que ficaram lá de fato com eles. Ficaram só no primeiro dia e depois foram largando de mão. E o Big Fone à noite tocou durante o programa. Quem saiu correndo foi a Tina. A Tina correu, inclusive quando ela tira o Big Fone do gancho, ela chega a fazer que vai colocar de volta, e até o alfacinho, né? O facinho ele pega, tenta pegar, aí ela pega, escuta, tinha que colocar alguém direto no paredão, né? 2 pessoas no paredão. E quem foi que ela escolheu? Domitila e Gabriel Mosca. Mas lembram que tem o poder coringa, que a Paula vai poder tirar um dos dois? Foi exatamente isso que ela pensou. Quem é que a gente pode colocar que vaza, né? Conversando com o Fred Nicásio e com a Marvela, a Tina acabou explicando por que ele tinha escolhido, por que ela tinha escolhido os 2 brothers, né? Ela escolheu o Gabriel Santana porque ela não consegue entender o jogo individual dele. No entanto, ela escolheu a Domitila porque, apesar delas terem acertado os ponteiros, apesar delas terem curtido a festa, ela joga muito diferente da Tina. Então ela acha prudente colocar a Domitila no paredão. Paralelamente a essa conversa da Tina com o Nicásio e com a Marvela, a Paula e a Bruna começaram a se aproximar bastante com o Cris, né? Do Cris. E essa coisa da aproximação repentina delas não reverberou muito bem no quarto deserto. O pessoal do quarto deserto acaba desconfiando de que elas estão passando informação para o Cris. E de fato acabam passando, né? Passaram bonitinho. E o Cris passou também informação, só que o Cris, ele passou a informação errada, para que elas pudessem soltar a informação que ele precisava. E isso rendeu, viu? A Larissa não gostou, o Fredinho não gostou, e falaram, ué, você tá expondo o nosso jogo, né, nosso game para eles? Isso daí vai bater lá no quarto do fundo do mar.
e a gente vai se lascar na estratégia. E houve briga exatamente da Larissa com a Bruna por conta disso. Depois elas se acertaram e ficaram amigas e acabaram achando que era por conta de ciúmes, tá? E ainda no domingo teve a formação do paredão. Então vamos lá. O Cris imunizou a Kay. Nem precisava, mas ele deu uma regada, não deu pro César não, tá? O líder indicou a Tina. Lembra que tinham os dois do paredão do Big Fone? A Domitila e o Gabriel? Pois bem, Paulinha entrou em ação e salvou a Domitila. Ela até ficou espantada. E o Gabriel tinha direito a um contragolpe, mas esse contragolpe só foi ao final. Todos foram para o confessionário e quem foi o mais votado foi o César. Logo em seguida, o Tadeu pediu para que o Gabriel desse o contragolpe dele. E quem que ele puxou? A Amandinha. Quem foi para a prova do bate-volta? Gabriel Santana, César e a Amanda. Tina já ficou direto no paredão. Foi um jogo de memória a prova bate-volta. E ficou ali, ó, Gabrielzinho, ele deslanchou, passou para a segunda fase logo de primeira, assim, ó, bem rapidinho, ficando César e Amanda disputando e duelando. A Amanda foi para a final e César já direto para o paredão. Depois, olha, foi pau a pau. A Amanda acertava, Gabriel acertava, o jogo da memória, e quem se livrou do paredão foi a Amanda. Para desespero do Gabriel, né? Então o paredão foi formado com Gabriel, César Black e Tina. A Tina ficou extremamente surpresa e incomodada por ter sido a indicação do líder. Ela disse que não conseguia entender mesmo, que ele não tinha sido coerente. Inclusive, ele foi lá para cumprimentar e ela falou que não, que ninguém é obrigado, né? E depois ele ficou falando, um monte de palavrão. Ó, não ficou muito legal para eles não, tá bom? Mas cata esse babado. Quando teve a votação lá no confessionário, a Tina já tinha dito no quarto que era para todo mundo votar no Fred Nicásio. E quem votou no Fred Nicásio, do grupo Deserto, foi exatamente o Facinho, o Ricardo e o Chufa. Só que quando eles saíram, que eles foram os primeiros a votar no confessionário, eles não escutaram que ela tinha mudado para o César Black. Então, por pouco, o César quase que não vai para o paredão, tá? E aí o Chufa não gostou nada da Tina ter mudado o voto e não ter comunicado a ele, né? Comunicou todo mundo e não ter avisado a ele. Mas cata esse babado. Quando apareceu o queridômetro na segunda-feira, a Larissa ficou indignada porque tinha recebido 2 cobras no queridômetro. Como assim? Alguém me coloca cobra? Eu não sou cobra, eu não sou falsa. Rapaz, sabe quem deu cobra para ela? A Paula, do próprio grupo. Paula deu a cobra para ela e também o Cris. E quando ela foi perguntar para o Cris, ele falou na cara dela, fui eu sim que dei a cobra. Ela ficou pé da vida, falando que no jogo da Discord ela ia fazer, ia acontecer, que ia colocar o dedo na cara, que ia contar pro grupo lá do fundo do mar o tanto que ele fala mal. Dito e feito. Ela fez isso no jogo da Discordia, tá? Segura aí que eu vou te contar já já. E o jogo da discórdia foi um jogo de plaquinhas. Você tinha adjetivos que os brothers tinham que escolher aquele adjetivo e colocar na testa daquele escolhido, né? E tinha que justificar por que você achava que aquela pessoa ou era inútil, ou era mentiroso, ou era cobra, enfim. E o jogo pegou fogo, tá? Não foi nada amistoso, viu? Você quer saber tudo? Então bora lá que eu vou te contar. O Gabriel deu a placa de grosseiro para o Alface e de sonsa para a Paula. César Black já deu a placa mosca morta para a Aline e dono da casa para a Alface. Tina deu a placa mentiroso para a Chufa e fraca para a Marvila. A Amanda deu a placa covarde para Gabriel e venenoso para Fred Nicásio. Larissa deu a placa venenoso para Cris e sonsa para Paula. É nessa hora que a Larissa abriu o verbo e na cara do Cris, falando que ele falava que ele não gostava da Good Vibes, que ele não gostava da Domitila, que ele falava mal de todo mundo, que ele não gosta do Fred Nicásio, que ele fica fazendo leve trás para o quarto deserto. Então, o Cris, ó, fazia essa... Não. E eu sei que a Domitila ficou ali, ó, com uma cara de desconfiada pro Cris. O grupo do fundo do mar, na verdade, não gostou dessa exposição, tá?
Só que depois vocês vão ver que ele revidou na Larissa. A Paula também não gostou não, viu, de ter sido colocada de placa de sonsa na cara. Guimê deu a placa covarde para César Black e sonso para Gabriel. Ricardo deu a placa mosca morta para César Black e sonso para Gabriel. A Aline deu a placa fraco para César Black e sonso para Gabriel. Chufa deu a placa venenoso para Fred Nicásio e grosseira para Tina. Bruno deu a placa venenoso para Fred Nicásio e fraca para Marvila. Só que nessa hora que ele deu a placa de fraca para Marvila, primeiro que o Fred Nicásio nem quis discutir com o Bruno, né? Não quis dar palco para ele. Mas a Marvila, quando o Bruno foi falar que ela era fraca, e por que ela era fraca? Porque ela só dormia, porque ela era mulher DVD, deita, vira e dorme. E aí a Marvila ficou indignada. Como assim? Você tá colocando jargões, você só fala frases prontas, e eu não sou nada disso. Deu um esquentadinho, ó, um foguinho no parquinho aí quando o Bruno foi, tá? E o Bruno se acha muito. Nossa, olha, real, se o pessoal compara ele com o Gil do Vigor, eu posso falar, ele é o Gil sem vigor. O Christian deu a placa venenosa para Larissa e grosseira para Tina. Marvila deu a placa insuportável para Bruno Gaga e grosseira para Tina. Paula deu a placa hipócrita para Gabriel e grosseira para Larissa. Sara deu a placa fraco para Christian e sonso para Bruno Gaga. Fred deu a placa sonso para César Black e traíra para o Christian. Domitila deu a placa traíra para Christian e dono da casa para Alface. Gustavo deu a placa grosseira para Tina e fraco para o Bruno Gaga. Kay deu a placa dono da casa para Alface e fraca para Tina. Bruna deu a placa hipócrita para Fred e fraco para César Black. Fred deu a placa mosca morta para Amanda e fraco para Bruno Gaga. Quem recebeu mais placa? Obviamente os emparedados. Nossa, parecia uma coroa de tanta placa negativa, de adjetivo negativo. E aí eu falo uma coisa para vocês. Por que os emparedados recebem, né? Ora, chutar cachorro morto é fácil. Quero ver se comprometer, falar na cara o que fala lá dentro do quarto. Ninguém consegue não, é todo mundo, ó, arregão, arregão, arregão. Logo após o jogo da discórdia, teve brother se ajustando, tentando se aliar. Teve brother que já queria vazar do quarto, querendo sair do grupo. E teve também a festinha surpresa do aniversário do Gustavo. E a Kay não gostou nada de ter escutado o pessoal falando que ela tinha influenciado o voto do cowboy. Então ela prontamente juntou todo mundo e falou: olha, não gostei que vocês estavam falando que eu tinha influenciado. Desde o primeiro dia ele falou que ele ia na Tina ou no Gaga. Então não tem essa aqui não. O líder tem voto individual e ninguém do grupo interfere na decisão. E teve atrito nos quartos, nos dois quartos, tá? Tanto César Black quanto Chufa estavam incomodados com essa questão do grupo estar fazendo mal e a vontade deles terem as decisões únicas deles, individuais. Afinal de contas, o jogo não é em grupo, né? O jogo é individual. E eles sinalizaram para o pessoal que eles estão insatisfeitos. O Chufa, ele acabou chamando a galera para poder falar que não era correto trabalhar daquele jeito, que ficou claro no jogo da discórdia. E o César Black acabou falando que não se sente protegido pelo grupo. Então já, né, o que vai acontecer é que eles vão rachar de vez, como eu já tinha dito anteriormente. E teve o paredão. Olha, vou falar um negócio para vocês. Assim como a gente tem essas divisões, né, dos dois grupos, pessoas tentando sair, o Tadeu Schmidt, ele foi certeiro no discurso dele. Ele falou sobre generais, sobre soldados. Quem são os generais que vocês estão encobrindo, indo para a linha de frente? Afinal de contas, quando vai para uma guerra, quem é que sempre é alvo, né? Quem é o soldado? Então, qual a patente de vocês? E então ele foi mexendo com essa coisa na cabeça dos brothers para que eles percebam de uma vez por todas que não se joga em grupo, né? E que você se colocar na frente de um grupo é burrice. E foi exatamente isso que aconteceu. A Tina acabou sendo eliminada com 54% dos votos. Mais um soldado aí abatido. E olha que a Tina renderia no jogo.
A Tina foi uma perda gigantesca para o Big Brother. Quem tem que sair, gente, são as plantas e não a Tina, que era quem dava a cara a tapa, quem favorecia o nosso entretenimento, não acha? Teve muito choro com a saída da Tina, Fred Nicásio pegando a cena, chorando na parede, gente. Olha só, me lembrou o Kiko. Mas ó, não foi só de choro que teve depois da eliminação não, tá? O Gabriel Mosca, ele acabou raspando a cabeça, só que ele raspou a cabeça como se fosse aquelas perucas de palhaço, só que assim na frente, então ficou tufinho. Gente, ficou ridículo e foi feito tudo na tesoura, não passaram nem a máquina. Mas segura que quando foi ao longo do final da semana, eles acabaram raspando direitinho antes da festa de quarta-feira, tá? E esse discurso do Tadeu bateu como uma martelada na cabeça do Chufa. Ele ficou já com a certeza daquilo que ele estava pensando, de que algumas coisas daquele grupo que o incomodavam poderiam estar queimando a imagem dele. E ele chamou todo mundo do quarto deserto para falar que ele não iria mais jogar com o grupo, ele iria sair do grupo e tomar as próprias decisões. E falou que o ideal seria que todo mundo fizesse isso. Quem não gostou nada foi Fredinho. Fredinho é daqueles caras, não sei na vida dele, né? Mas durante o jogo, ele é daqueles caras que simplesmente chega e fala assim: ah, tá, você quer ir? Pode ir, mas quando você precisar, não vai contar comigo, vai ficar o seu na reta e eu não vou te salvar não. Gente, ele fala isso o tempo inteiro. Ele falou isso e mais, ele falou assim pro Chufa: olha, Chufa, tudo bem você sair, porque você não é alvo, mas você saindo do grupo, olha só quem que você vai estar colocando como alvo: a Amandinha. Chantagem emocional gigantesca na cabeça do Chufa. Você acha que o Chufa arregou? Não, recalculando a rota, ele foi lá e ó, aos poucos ele foi saindo e se aproximando mais do Gustavo e da Kay, tá? Na quarta-feira nós tivemos a festa do líder, então foi Agroboy e tava tudo muito bonito. Tinha todo mundo com a blusa xadrez, muita música sertaneja, modão raiz, a galera curtiu bastante. Quem ficou um pouco de lado lá na festa foi, olha só, a primeira-dama, Kay. Ela estava bastante incomodada com a Larissa. Ela é uma pessoa extremamente ciumenta. E olha, a Larissa não podia chegar perto do cowboy, que ela pegava e falava mal da Larissa. Falava mal da Larissa. E isso não pegou nada bem aqui fora, tá? A galera tá achando que essa questão da rivalidade feminina vai acabar prejudicando a Kay. E eu concordo, vai acabar prejudicando, gente. E na festa, obviamente, todo mundo conversa sobre votos. Todo mundo conversa sobre jogo. E sabe de uma coisa? Fred Nicásio não saiu da boca do povo não, tá? Bruna falou, Paula falou, Cris falou, todo mundo tá falando do Fred. E de fato, o Fred deve ser um dos mais votados nessa semana, viu? E a quinta-feira, ufa, nosso último dia de comentário, começou com uma surpresa para todo mundo, viu? Para todo mundo mesmo. Normalmente eles avisam quando o Big Fone vai tocar. Dessa vez, Little Bonnie não avisou para ninguém, não. A gente ficou sabendo só lá no arroba do BBB, que ia tocar o Big Fone. E tocou de manhã, gente, 11h46. Quem saiu correndo foi o Cris e o Gustavo. O Cris foi para um lado, o Gustavo foi para o outro. Na hora que o Gustavo tirou, e ele tirou antes, na hora que ele ouviu: você está no paredão e escolha mais uma pessoa para ir com você, o bichinho, tadinho, chega, apoiou assim na parede, ficou com as pernas bamba, e o pessoal chegando ao redor para poder ver o que é que tinha acontecido. Ele explicou para todo mundo que ele estava no paredão e que ele tinha que chamar alguém, e ele escolheu o Bruno Gaga. Ora, era a segunda opção de voto dele, né? Primeiro era a Tina, depois o Bruno Gaga. Então ele pegou e escolheu o Bruno Gaga para ir. Mas olha só que interessante, ele tem a oportunidade de sair do paredão, desde que ele ganhe a prova do líder, né? E não é que à noite teve a prova do líder? Na prova do líder tiveram 3 vetos. Os 3 vetos foram do MC Guimê, do Ricardo e do Chufa. E a prova foi muito legal. Ela foi dividida em 2 etapas. Era uma prova da Amstel. Então tinha umas mesas de bar,
aonde nessas mesas, na primeira etapa, tinha que montar um quebra-cabeça. Então, os 16 participantes foram divididos em 4 grupos. Então, as 4 pessoas de cada grupo estavam amarradas com a pulseira e elas tinham que montar esse quebra-cabeça no menor tempo possível e depois apertar o botão do totem. Cara, todo mundo começava a montar o quebra-cabeça errado, gente. E tinha uma borda do quebra-cabeça que era o seu guia. Gente, era simples, era olhar a borda e começar a apostar. Pois bem, teve grupo desclassificado, teve grupo com menor tempo e teve grupo que montou errado. Pois bem, na segunda etapa da prova era uma questão de catapulta. Sabe aquela prova batidinha que vem, põe a bola, faz a catapulta, a bola solta e vai lá para um negócio para marcar ponto? Foi desse jeito. O grupo que foi para a segunda etapa foi o grupo do Gustavo, da Kay, do César e do Cris. E olha que eles ficaram ali lembrando, o Gustavo estava no paredão. E para ele sair do paredão, ele precisava ser líder. Mas você acha que o pessoal arregou, que o pessoal entregou a prova? Eu acredito que a Kay deu umas erradas de propósito. Mas o César não deu a prova, não. O Cris também não, tá? E não é que o Gustavo conseguiu e virou líder dobradinha de liderança? E com isso ele saiu do paredão. Pois bem, ele era líder. De manhã, caiu pro paredão, à noite virou líder de novo. Montanha-russa que fala, isso é Big Brother Brasil, né? E olha que na separação do VIP da Xepa, aconteceu um estresse ali do César com o Gustavo. Por quê? Poxa, o César fez a prova com o Gustavo, né? Fez a primeira etapa, foi para a segunda etapa com o Gustavo. E ao invés dele chamar o César pro VIP, ele chamou o Fred Nicásio. E o César não gostou nada disso, tá, gente? E ele se sentiu muito traído. Então vamos ver agora como é que vai ser a dinâmica da próxima semana. Como sempre, começa na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira em que o Gustavo virou líder. Na sexta-feira eles têm o poder coringa para arrematar. No sábado, prova do anjo. Domingo, a formação do paredão. E como é que vai ser essa formação de paredão? O anjo vai imunizar alguém. O líder indica outro brother. O poder coringa vai mandar direto ao paredão um brother ou uma sister. E esse indicado não vai ter direito a bate-volta, tá? A casa vai votar. E na prova bate-volta participam o mais votado pela casa, mais o Bruno, que está emparedado por causa do Big Fone, né? Que o Gustavo colocou. E o segundo mais votado da casa. Então, olha só, cata esse babado. A formação do paredão vai ser um paredão quádruplo. Gente, só tem paredão quádruplo quando é paredão falso. Será que os brothers vão achar que é paredão falso? E não é. A probabilidade de irem 3 do grupo lá do deserto é gigantesca. Mas como é que a gente vai saber, né? Eu sei como é que você vai saber, é só você vir aqui no meu canal, curtir, compartilhar, assistir todos os vídeos, porque você vai ficar sempre por dentro. E na semana que vem a gente comenta quem é que vai sair, como é que foi o paredão quádruplo, o que o pessoal fez na casa mais vigiada do Brasil. Pois bem, então vem comigo, boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um vídeo do BBB 23. Resumidinho, tintim por tintim, para você ficar sempre por dentro, tá? Um beijo!